Eu sou o Blue Queen, esse é o Blue Entrevê. Nós estamos aqui com Ellen Oléria. É uma honra para mim estar aqui com você. Um prazer imenso estar aqui. Ellen Oléria é compositora, cantora e apresentadora do programa Estação Plural. Vale super a pena assistir. Eu estou viciada. Ellen, eu queria começar falando do seu disco. Você fez o disco Afrofuturista e eu quero te fazer uma pergunta. O que é afrofuturismo? Nessa rede de pertencimentos e de identidades que a gente tem no Atlântico Negro, é muito importante para nós, como uma população de herança afrodescendente, se conectar com esse pertencimento, com essas identidades, entender nossa história também, falar de memória a partir daí. Acho que um povo que entende da onde veio consegue compreender aonde está e aonde quer chegar. Por isso, a gente está falando sempre de dois vetores. Um vetor que aponta para o passado, um vetor que aponta para o futuro e faz um vértice forte no presente, né? Esse é o afrofuturismo que eu acredito, que se sustenta numa base de amor, que acho que foi assim que a gente se manteve viva, dentro desse projeto também racista de extermínio, né, que a gente viveu nas Américas e no Caribe. Um dos maiores genocídios da história da humanidade, que é o genocídio do povo negro. Num projeto, numa campanha ainda muito ativa, né? O jovem negro é ainda uma vítima muito grande de mortes evitáveis, né? A mulher negra também. É muito importante, né, a gente ter a coragem de falar de temáticas difíceis, né? Muitas pessoas cobram da gente que tenha sempre um alto astral, né? Uma energia exuberante, expansiva, que é linda também, mas é muito mais real, é muito mais inclusivo para uma energia de amor e de expansão, que a gente consiga olhar para situações difíceis como essas que a Ellen está trazendo, porque afinal de contas são fatos, né? A gente precisa lidar com eles. A minha esposa, a Poliana Martins, fala uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas falam muito sobre pessimismo, né? Como isso é ruim, como isso é pesado, mas na verdade eu entendo que o pessimismo, ele é uma força motora também. Quem consegue identificar que tem alguma coisa errada se movimenta para fazer diferente, para interferir no seu real. E às vezes um otimismo se torna um movimento muito cego e muito conformista. Pode provocar uma alienação muito brutal na nossa gente. Então é importante manter o pé no chão e usar o pessimismo para interferir no nosso real. Ai, gente, ela já me ganhou. Daqui pra frente tudo é bônus, porque essa fala já foi arrasadora. Você citando, né, o contexto dentro do afrofuturismo, do genocídio que foi feito com o negro, e ainda é, né, a gente precisa admitir, mas existem movimentos de mudança disso que partem dos próprios negros, e nesse contexto a gente está ouvindo muito atualmente a expressão apropriação cultural. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Como você se posiciona? De um modo geral, eu entendo que o imaginário da gente está muito impregnado dessa herança histórica racista. Que ela é racista, ela é classista também. Ela é lesbofóbica, homofóbica, transfóbica, né? Ela é misógina, sexista, ela é especista. A gente tem uma herança que é muito brutal. Então, o tempo todo a gente precisa revisitar o nosso imaginário e reconstruir o modo como a gente se percebe e se integra socialmente. Nesse sentido, acho que o tempo todo a gente está falando de trocas culturais. Acho que quando a gente fala de apropriação, é importante a gente perceber que existe uma tensão de poder, está rolando uma relação de poder. E trata-se de um grupo numa situação de privilégio, tomando posse, usando um discurso de uma comunidade sensível ou em situação de pouco acesso ou de não igualdade, né, de direito. É importante ter sensibilidade, né, de saber que você está tratando de uma cultura muito específica e que usar o pano ou o penteado ou falar da religião do coleguinha sem o coleguinha poder integrar essa própria rede que lhe pertence,
por direito, né? Historicamente, isso é apropriação cultural. E a apropriação cultural pode ser realizada também de um modo não genocida, né? A gente tem a história do povo Mali, por exemplo, que foi um dos maiores impérios em África, que não é uma história de colonização como a gente conhece. Popularmente se repete essa história, né, de um povo que chega num lugar assassinando a língua e a cultura local, assassinando pessoas, arrancando vidas, dominando, escravizando. O Império Mali se expandiu, se associando, se aliando, sabe? Então acho que a gente pode trocar de uma maneira mais gentil. Quem não assistiu ainda o Estação Plural precisa fazer isso. Quem já assistiu sabe que é um programa de TV que não é só entretenimento, né? É um programa que tem uma seriedade, um embasamento. As falas de vocês três ali são absolutamente maravilhosas, educativas, inspiradoras, espirituais. Tem muita coisa que a gente poderia falar desse programa maravilhoso, mas eu quero te fazer uma pergunta que para mim é muito importante. Qual é o papel social desse programa? A gente tem uma lacuna no modo como a gente narra a nossa história. A gente tem no livro de história que a gente procura, ou na ficção que a gente consegue consumir, dentro do cinema, ou dentro da literatura, dentro das canções, a gente tem uma tendência a reproduzir a história contada por grupos hegemônicos, os grupos que detêm a maior fatia de poder, né? E eu acho que o Estação Plural chega para dividir um pouco mais esse bolo. A gente pode conversar sobre qualquer coisa, sobre coisas da vida, sobre amor, a gente pode falar sobre separação, a gente pode falar sobre cozinha, sobre fauna, flora, sendo quem a gente é. Isso inclui a gente numa dimensão humana que eu acho que estava faltando na ficção, estava faltando na nossa história oficial, e o Estação Plural chega ocupando esse espaço, né? Também é legal dizer isso, né? O Estação Plural é um projeto da nossa TV pública. Ou seja, você paga, você banca esse projeto, né? E ele é seu também. Eu ando na rua e várias cabecinhas brancas me param para dizer: olha, nossa, assisto com meu neto, Estação Plural, assisto com minha neta, é muito bonito. Que ótimo. Mostra que o povo brasileiro é um povo positivo, um povo que está disposto a abraçar, né? Evidencia o quanto essa onda reacionária que a gente está tendo aí é localizada, não é uma coisa que toma o povo como um todo, né? Isso é maravilhoso. Acho que a gente nunca pode subestimar uma comunidade, sabe? Nem superestimar também. Mas se a gente tem condições de pegar um filme e assistir com sensibilidade, por que minha mãe não faria isso, né? Por que minha vizinha não faria isso? Se eu posso fazer, eu não sou melhor que ninguém, né? Então, acho que a informação, ela tá correndo e talvez o nosso desafio, o desafio da nossa geração, seja realmente não comprar o ódio como esse grande produto que estão vendendo. E se perceber de um jeito mais gentil, mais amoroso, mais generoso, aproveitando essa história nossa, afrodiaspórica, que nos ensina tanto de amor, de solidariedade, porque o samba recebe todo mundo, o candomblé recebe todo mundo. Samba é tudo, né? De bom, o candomblé é tudo de bom, obrigada. Ellen, deixa eu te fazer uma pergunta direta e reta. Homossexualidade é doença? Não. Só porque é diferente, só porque é novo pra você, não quer dizer que é o mal. É só a novidade, e a novidade sempre pode ensinar. A homossexualidade não poderia jamais, a lesbianidade jamais poderiam ser lidas como doença. Se a gente está falando fundamentalmente de afeto, se a gente está falando fundamentalmente de amor, a gente precisa aprender muito mais os ensinamentos do Cristo, né? Que recebe as pessoas dentro das suas diversidades. Gente, olha, Cristo, tudo de bom, hein? Vale a pena conhecer, porque a pessoa abraça todo mundo. Às vezes só o fã-clube dele, só o fã-clube que estraga um pouco o rolê, sim, né? Mas a gente não pode responsabilizar a pessoa, né? Nossa, ninguém merece, nem ele merece. Não. Quero te agradecer demais por ter estado aqui conosco. Minha admiração só cresce, você é muito linda. Obrigada, Blum, prazer estar com você.